Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, ela esteja com todos vocês. Uma noite maravilhosa e abençoada por Deus. O Eterno nos concedeu esta noite tão maravilhosa para estarmos aqui. Eu em minha casa, você na sua, onde quer que você esteja. Está começando mais uma live em casa. Sejam todos bem-vindos. Nós iremos falar nesta noite sobre a palavra de Deus. Que o Criador, Ele conceda à tua vida mais dias de vida. Que Ele permita você conhecê-lo melhor e receber da parte do Eterno sabedoria, diligência, discernimento e visão espiritual para que você possa compreender o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Você que vai entrar, esta mensagem é para você. Você que vai assistir depois, esta mensagem também é para você. Está conosco, nos assistindo nesta noite, o nosso irmão Ailton Oliveira. Boa noite, irmão Ailton. Que a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão, com a tua família, sua esposa, seu filho, seu sogro e a sua casa, em nome de Jesus, que esteja protegida, guardada pela proteção divina do Criador. Amém? Seja bem-vindo, meu amigo, permaneça conosco aí. Deus tem uma mensagem para a tua vida, em nome de Jesus. Retomando a nossa saudação, antes que nós venhamos a entrar no sermão do corpo de Jesus, que é a mensagem, então eu digo a você, o Criador, Ele tem grandes benefícios para entregar à sua vida. Ele vai dar a você o que for necessário para você viver. Não se esqueça de um pequeno detalhe, e ele é muito importante. Permaneça sempre com seus pés no chão. Não procure de maneira alguma humilhar alguém. Não procure de maneira alguma humilhar o seu próximo. Não rejeite, não humilhe e não menospreze. Talvez a sua vitória estará bem próxima de alguém que estará diante de você. Então, lembre-se, a tua evolução, ela vai depender de você, da maneira como você acredita no Criador e na vida. E para isso, Ele dará a você caminhos, para que então você consiga entender qual é o plano que o Eterno Ele tem para a sua vida. Amém? Está conosco também nos assistindo a nossa irmã e pastora Edmara, presidente do ministério ali, Assembleia de Deus, Ministério Rosas de Saron, ministério muito abençoado, ministério que tem um grande crescimento de homens e mulheres de Deus que o Criador sempre está levantando naquele ministério, um ministério frutífero e muito abençoado. Sou muito grato a Deus por aquele ministério, sou muito grato a Deus pela vida da pastora Edmara. Que Deus continue te protegendo, pastora Edmara, você, a sua casa, os seus filhos, Arthur, Felipe, Andresa e sua netinha Manu. Amém? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Então, é isso.
Eu já vou entrar já na mensagem da palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso que eu estou falando para você. O momento ele é completamente exaustivo, é cansativo, ele é entediante para muitas pessoas. E você tem que entender que nós estamos em uma fase da nossa vida, todos, no geral, estamos todos numa fase da nossa vida onde nós estamos se reinventando todos os dias, procurando uma maneira melhor de enxergar a vida nessa fase, onde a gente tem que procurar ocupações para que cada um de nós não ficamos, estressados e venhamos a demonstrar comportamentos que não seja decorrente à nossa conduta, ao nosso perfil. Então, por isso, eu digo a você, não é fácil para ninguém, mas também não é difícil, como muitas pessoas pensam. Temos que encontrar as oportunidades de vida para que assim conseguimos, então, caminhar como o Criador nos permite caminhar. Porque todos nós temos limites. Nós fazemos aquilo que temos vontade, nós falamos e fazemos, nós vamos e voltamos de algum lugar. Porque essa é uma rotina diária de todo ser humano. Porém, nós conseguimos fazer dessa rotina diária momentos especiais, momentos únicos, onde pessoas que você ama, que você gosta, elas conseguem preencher o seu dia. Elas conseguem abrilhantar a sua vida de uma maneira diferente. E isso faz você se sentir mais revigorado para a vida. Você consegue se sentir mais esperançoso e esperançosa. E isso nos dá força para a gente continuar caminhando e acreditando nas vitórias e nas bênçãos para a minha vida e para a tua vida. Amém? Vamos então entrar na mensagem de Deus. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Nós iremos hoje falar sobre, aleluia, Paulo e Silas dentro da prisão, como eles foram soltos desta prisão. E essa história, ela é impactante. Nós vamos meditar na palavra agora e logo em seguida nós iremos ressaltar em cima desta palavra o que Deus, o Espírito Santo, vai direcionar esta mensagem para a sua vida. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, capítulo 16, consertando aqui, Atos capítulo 16, versículo de número 25, aleluia, paz seja convosco, irmão Jefferson Batista, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, meu irmão, te protegendo e te guardando, dando a você sabedoria e conhecimento, e que a graça de Jesus, ela permaneça em sua vida, amém? Nós iremos falar sobre o que aconteceu para que Paulo e Silas tivessem a oportunidade de serem soltos da prisão, amém? Vamos então para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 25, está escrito assim a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam.
E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, e pedindo luz dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31, nós terminamos a leitura desta palavra para entrarmos na mensagem de Deus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Aleluia! Altíssimo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças eu te dou neste momento. E eu o glorifico, ó grande Deus das alturas, por mais um dia de vida, e te agradeço por esta vida. Também quero aqui externar a gratidão pela vida de todos aqueles que o Senhor tem salvado no dia de hoje. Também quero, em nome de Jesus, apresentar ao Senhor a vida de todos os meus irmãos que está assistindo agora neste momento esta live. E em nome de Jesus, que o Senhor conceda a cada um deles bênção e vitória, em nome de Jesus. Também não posso deixar de mencionar ao Senhor, que é grande e poderoso, para que venha cuidar de minha família carnal, paterna, meu pai José Lopes. Que o Senhor dê a ele e acrescente sobre a vida dele muitos anos de vida. Permita que ele venha viver os seus dias de alegria e de felicidade. Proteja, guarda, livra ele do mal e continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Também proteja minha irmã Fernanda, Silvana, Patrícia, Lucas e a Beatriz. Em nome de Jesus, guarda-os, livra-os do mal e continue abençoando a cada um deles. Este é o meu pedido como irmão para a vida deles, em nome de Jesus. Também, Senhor, termina esta oração dizendo que o Espírito, que é santo, ele tem a liberdade de falar sobre a minha boca. A tua palavra, ó grande Deus, para todos aqueles que vão ouvir agora e os que vão ouvir depois, que esta mensagem, ela tenha sobre a vida desta pessoa um efeito de mudança, de transformação, e que esta pessoa, ela possa ter e receber sobre a vida dela a manifestação do teu amor. Perdoa esta pessoa, proteja, e em nome de Jesus que esta mensagem alcance vidas. Em nome de Jesus, e nós todos aqui dizemos amém, amém, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, jovens e adultos, é com muita alegria em meu coração que neste momento, que é tão precioso e único, é que eu me reporto para todos vocês, dizendo que esta mensagem sobre a vida de Paulo e Silas, dois amigos, dois discípulos e companheiro em missões,
aonde Paulo ia, Silas era o seu companheiro de missão. A história de Paulo e Silas, ela é uma história muito impactante, porque o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era um perseguidor de cristãos daquela época. Ele foi participante, estava no momento quando Estevão foi ser apedrejado por aqueles homens que pegaram pedra nas mãos e lançaram sobre ele. Naquela época que Estevão foi morto, Saulo, ele era jovem. Depois deste episódio, ele não parou por aí. Cresceu dentro dele uma ira, uma vontade de tentar acabar com uma raiz que foi plantada do céu na terra. E essa raiz que eu me refiro, ela não podia de maneira alguma ser cortada. Porque quem estabeleceu essa raiz não é deste mundo. Quem estabeleceu essa raiz, ele tem completamente controle sobre o que ele plantou. E eu me refiro ao Criador. Ele plantou sobre esta terra o seu filho, uma raiz que não pode ser cortada. Sendo assim, quando ele deu a oportunidade para os seus discípulos, então, tomar partido do seu ensino que foi oferecido aos discípulos, continuarem o que Jesus o ensinou, logo nesta época, Saulo, que era jovem, ele, depois do episódio de Estevão, quando ele participou deste episódio, ele não parou por aí. Ele descobriu que Pedro e Tiago estavam a caminho de Damasco. Aleluia! Então a palavra, ela diz com muita propriedade que Saulo, ele decide ir até o caminho de Damasco para tentar atrapalhar a obra de Deus que estava sobre a vida dos apóstolos. E como foi o Criador que plantou esta raiz, e desta raiz poderosa que é Cristo, nasceram-se muitos frutos, que para Deus é muito valioso. Estavam indo para uma missão, e Saulo encheu o seu interior de maldade e o perseguiu ao caminho de Damasco, tentando parar Pedro, tentando matar Pedro e quem estivesse com ele. Mas quando o Criador é quem é o dono da vida, é quem estabeleceu o propósito sobre a criação humana, ele sabe muito bem que se o mal vos perseguir de alguma maneira, e se você está sobre uma incumbência, uma responsabilidade de levar a palavra de Deus sobre um determinado lugar, o mal ele vai se levantar, mas o Criador vai se encarregar de proteger a sua vida, aleluia. Ele vai se encarregar de cuidar de você. Porque se a missão é dele e ele te envia, fique tranquilo que ele enviará anjos para te proteger e te guardar, como diz o Salmos 91. Onde está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ele diz mais, que nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. E ele disse também que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não venha tropeçar em pedra
alguma. Ô glória! Sendo assim, naquele dia, Saulo teve um encontro com o Filho do Criador, Jesus. E nesse encontro ele não viu o rosto do Mestre, porque o Mestre ele já tinha ressuscitado, e ele decide no encontro que Saulo estava indo para parar Pedro, Jesus decidiu parar Paulo. Aleluia! E como ele parou Saulo? Ele parou Saulo quando a sua luz, a glória que estava sobre Jesus, ofuscou os olhos de Saulo. A luz era tão forte, mas tão forte, que Saulo caiu. E naquela ocasião, diz a palavra que ele ficou cego por 3 dias e 3 noites. Sendo assim, um outro discípulo desconhecido, por nome de Ananias, ele é enviado pelo Criador a ir neste lugar, uma rua chamada Direita, aonde estava Saulo, cego por 3 dias, porque a luz da glória do Filho deixou ele cego. Mas Jesus, ele carrega consigo uma bondade aonde não existe compreensão alguma. O homem que perseguia os discípulos de Jesus, Jesus parou ele naquele dia e permitiu ele ficar cego por 3 dias, mas devolveu a sua visão. E ele se tornou cheio do Espírito Santo quando Ananias impôs as mãos sobre ele. Calma, né? Disso que eu quero falar. Agora eu entro na mensagem. Saindo deste episódio, Saulo deixou de ser a velha criatura, não só com costumes e comportamentos e práticas, mas eu digo que até o nome que ele tinha foi trocado, porque naquela época era costume. Jesus trocou alguns nomes de alguns homens. E por assim dizer, Saulo teve a oportunidade de ser moldado completamente ao ponto de até o seu nome ser mudado. A transformação foi completa, tanto interior como exterior. E ele não podia carregar um nome de um homem perseguidor e assassino. Ele tinha que carregar um nome novo, porque ele era uma nova criatura. Então o nome que era antigo era Saulo. E o nome que foi dado a ele depois que ele recebeu a oportunidade da conversão pela luz do Filho, o nome que foi dado a ele foi Paulo, que significa o pequeno. Porque Saulo, o velho homem, se achava grande. Na transformação que Jesus deu a ele a oportunidade de ser moldado, o nome dele passou a ser Paulo, que significa o pequeno. Saulo se achava grande e Paulo agora é pequeno. Porque diante de Jesus, nenhum homem que serve a ele pode ter grandeza espiritual. Pode se achar alguém maior do que os outros. Diante de Jesus, nós somos todos pequenos. E aleluia e glória ao nosso Criador por isso. Então, o Saulo grande agora se tornou Paulo pequeno. Este Paulo pequeno, ele estava cheio do Espírito Santo. Saindo de alguns cenários, de alguns episódios clássicos das Escrituras, nós vamos para este episódio marcante, aonde ele foi preso porque ele estava com Silas praticando missões, que era o seu companheiro de missões, e chegou a ser levado para os magistrados, e os magistrados rasgaram as vestes dele,
e lançaram ele no cárcere, Paulo e Silas, e aprisionaram ele no tronco, ou seja, como escravos. Sendo assim, diz a palavra que dentro do cárcere, eles estavam no tronco. E diz a palavra, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas estavam no tronco do cárcere. Já não bastava estar preso, estava como um escravo no tronco. Mas nada podia calar a voz de um adorador. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa o que você está vivendo, e isso que eu digo, sendo isso ruim. Se existe fôlego de vida, a palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graças. Tá bom? Dê graças. Houve algum empecilho, houve alguma situação que te fez ficar triste, te fez você ficar em uma situação desconfortável, dê graças. Sabe por quê? Porque aquilo que nos é permitido é para que eu e você tenhamos algum aprendizado sobre isto. Então a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo que em tudo nós temos que dar graças. Paulo e Silas devia estar dizendo um com o outro, rasgaram as nossas vestes, nos colocaram dentro de uma cadeia, estamos presos e para não bastar sendo preso, ainda nos colocaram uma corrente e nos colocaram no tronco como escravos. Mas não colocaram nada na minha boca. Não colocaram nenhuma mordaça na minha boca. A minha boca está livre, só os meus pés que está amarrado pelo tronco e as minhas mãos. Mas a minha boca, ela está livre. E ela estando livre, o que cabe a mim é dar graças ao meu Criador. Então diz a palavra que naquele momento, Paulo começa a orar e Silas começa a cantar. Como uma dupla de cristão que estavam em busca de uma missão para entregar às pessoas de cada lugar aonde eles passassem, Cristo a todos eles que o recebessem. Mas foram levados para a prisão, as mãos estavam presas, os pés estavam presos e eles estavam no tronco. Mas a boca de Paulo e de Silas estavam livre. E eles, sabendo que a boca estando livre, nós temos o direito de adorar, nós temos o direito de clamar ao nosso Deus. Então Paulo, olhando para Silas, disse: Silas, não sei você, mas entrou dentro de mim agora uma vontade de falar com o Criador, uma vontade de orar e falar com Ele. Se você não fizer isso, eu vou fazer. Então Paulo começa a orar e diz que toda a cadeia começa a ouvir Paulo orar. E só quando Paulo estava orando, Silas disse: não vou te deixar sozinho. Aleluia. Você ora, meu amigo, que eu canto daqui. Vamos unir forças. Continua clamando que eu vou orar. Então ele orando diz que a cadeia, as prisões começaram a ouvir a oração de Paulo e o cântico de Silas, ao ponto que sobreveio sobre a prisão um grande terremoto, que os alicerces, aleluia, do cárcere, eles foram movidos, balançou as prisões ao ponto das portas das prisões serem todas abertas, aleluia. E sendo todas as portas abertas pelo grande terremoto de Deus,
que desceu sobre aquelas prisões não libertou somente Paulo e nem Silas, mas libertou, diz a palavra, todos os presos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que se Deus deu a você a responsabilidade de você exercer uma obra missionária no nome do Criador, pela vontade do Criador, não importa se o mal vai tentar te parar, não importa se vão tentar aprisionar você, no momento de angústia, de aflição, de desespero, nós temos que confiar no nosso Criador. Se a sua boca está livre, você ora. Se a boca do teu outro irmão está livre, ele canta. E é isso, é uma arma poderosa no mundo espiritual. Então o terremoto de Deus desceu sobre a prisão e abriu as portas dos cárceres daquela prisão e deu a liberdade a todos os presos. Naquele momento diz que tinha um carcereiro, um vigia, um sentinela, aleluia, que estava de prontidão, só que ele naquele momento estava dormindo. E diz a palavra que ele acorda, e acordando ele olha e vê todas as portas da prisão de Roma abertas, e quando ele olha, ele vê que não tem nenhum preso. Porém, o desespero dele foi tão grande que ele achou que todos os presos fugiram. E por esse motivo ele pega a sua espada e tenta tirar a sua própria vida. Mas Paulo, tomado pelo poder de Deus, um homem que possuía dons, naquele momento ele clama em grande voz e diz: homem, não te faças mal, nós estamos todos aqui. Aleluia. E quando Paulo profere estas palavras para ele, Paulo acaba de salvar a vida dele, porque ele iria tirar a sua própria vida. Acontecendo aquilo, ele se move o seu interior, aleluia, por aquelas palavras, e ele cai de joelhos diante de Paulo e diante de Silas, e naquele momento ele chama todos para fora, e chamando todos para fora, ele diz para Paulo e Silas: o que eu posso fazer para ser salvo? Naquele momento Paulo e Silas, olhando para ele, diz: se crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O propósito da vida de Paulo e Silas estarem no cárcere era para salvar a vida de um homem romano que era um sentinela, aleluia, daquela prisão romana. Talvez você não entende o propósito, ou porque Deus quer te levar para aquele lugar, ou porque o seu coração está sempre falando contigo, mandando informação para o seu cérebro, te avisando que você deve, aleluia, visitar aquela pessoa, ir na casa daquele irmão que faz há tanto tempo que não se ouve falar mais dele e nem dela, e que esqueceram destas pessoas. E quando você chegar naquele lugar e que alguém estiver orando e outros estiverem cantando, você pode ter certeza que o terremoto de Deus descerá sobre a casa, e ela será impactada pelo poder grandioso de Deus, e quem ali está saberá que é Deus que entrou na casa. Entenda, às vezes você pensa que você foi para um lugar e você deve falar contigo: o que eu fui fazer naquele lugar? O que eu vou fazer naquele lugar? Você não entende o porquê que você foi, ou porquê você vai ainda.
Mas você só vai entender este mistério quando você chegar no lugar. Porque todo o mover e a manifestação divina só acontece quando nós convidamos o dono da construção, o nosso Criador, a estar sobre aquele culto. E aí você vai entender o porquê que você foi. Em uma necessidade extrema, haverá muitos, mas um se renderá a Cristo. Paulo e Silas entraram naquele cárcere para salvar uma alma. E ele disse: se tu crês no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Esta foi a palavra de Deus para a tua vida neste dia de hoje. Lembre-se, está triste? Ora. Está entediada? Canta. E você verá que você vai se sentir bem melhor. Quando você fazer aquilo que você sabe fazer e que você conhece e que você já aprendeu a fazer, faça. Porque quando você orar a Deus e você cantar para Deus, você vai entender que todo o mal que estiver ao teu redor não terá força contra a tua vida. E eu libero esta palavra e termino. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é a palavra profética direcionada para a minha vida e para a tua vida. Amém? Fico por aqui e te aguardo na próxima live, assim se Deus nos permitir. Uma boa noite e que Cristo permaneça contigo, na tua casa e sobre a tua família. Amém? Deus abençoe a todos.